Bom dia. Meu nome é Vivian, eu sou servidora do Ministério Público Federal, mas vim atraída mais pela minha condição de mãe, né? Eu tenho uma filha de 10 anos e um filho de 2. Então, assim, quando eu vi o tema Conectando Gerações, eu fiquei assim pensando, né? Como que eu faço para estar um acesso seguro para minha filha, né? Ela não usa muito pouco em pesquisas e muitas vezes a Samantha falou de crianças com perfil, e aí às vezes alguma amiguinha dela me adiciona, aí está lá que a criança tem 18 anos e quando eu sei que ela não tem. E aí ela me cobra: ô mãe, as minhas amigas usam, todas elas têm Twitter, Facebook, e eu fico, filha, mas é para quem tem 18 anos, porque eu fui muito criada, né, para respeitar as regras e tal. E ela falou: mas ninguém tem, mãe, ninguém tem a idade que diz que tem. E qual é a minha preocupação? Quando é o momento, né, qual é o momento certo da gente franquear esse livre, né, dentro de um cuidado, assim, acesso a essas informações, né? Tem algum sinal, sabe, que a criança dá para a gente, fala, opa, ela já tem maturidade para frequentar essa rede, ou, olha, apesar dela ter 15, ela ainda não tem, porque a gente sabe que a idade cronológica não acompanha essa maturidade. E é a minha grande preocupação, né? Porque como é que eu vou conectar, eu me conectar com ela, né? E para ajudá-la a se conectar com esse mundo, né? O que eu posso, né, estar contribuindo? Então, assim, em primeiro lugar, seria assim, esse sinal, sabe? Se existe alguma maneira de estar sondando, né? Eu vi a doutora Janice falando com o filho de estar próxima, de estar acompanhando essa entrada, que é uma coisa que eu não estou conseguindo, eu não consigo ficar tranquila, abrir lá e depois olhar. Então, assim, o que a gente tem que ter cuidado? Como franquear esse acesso com segurança? Desculpe, só antes de responder, eu acho que tem mais uma pergunta. Eu ia sugerir que fizessem a pergunta e aí os nossos convidados pudessem responder e fazer uma fala de encerramento, porque a gente está chegando no horário limite, que vocês também devem ter o limite de vocês. E aí acho que quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Se tiver mais alguém, faz mais essas duas últimas perguntas. E aí eu gostaria de passar finalmente a mesa, responder e fazer suas considerações finais. E a sugestão é justamente que cada um pudesse dar suas dicas, digamos assim, de como conectar nas suas gerações com segurança. Só aproveitar o momento de agradecer os apoiadores, né, o Educacional e o Grupo Positivo, que viabilizaram a vinda do Jairo. A gente teve um apoio também da GVT, da Petrobras, sem considerar todo o apoio da doutora Janice e daqui da doutora Luísa também, para viabilizar o espaço, a equipe do som, da filmagem, enfim. Já deixo aí os agradecimentos. E, bom dia, meu nome é Patrícia, eu sou professora de informática de uma escola particular de São Paulo, sou mãe também, tenho 3 filhos em todas as faixas, tenho um de 18, um de 11 e um de 8. E a grande preocupação nossa agora com relação à escola é o papel do professor. Como vai ficar esse papel agora, né? Visto que qualquer informação você acha na rede, e aí o professor vai virar banalidade ou vai ser um mero tutor de como fazer? Eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso. Bom dia a todos. Eu sou o Sérgio, represento as aldeias infantis. Espero não fazer uma pergunta fora de contexto, né? Mas devido aos acontecimentos recentes com relação à própria censura na internet, eu espero fazer uma pergunta que mistura esses dois conceitos, a internet segura, né, e censura. Como é que o Ministério Público, doutora Janice, trabalha esse conceito, né, com relação à prevenção? Trabalha a internet segura e censura junto, ou são dois conceitos totalmente diferentes para o trabalho do Ministério Público? Sim, com certeza. Para não perder, tá? Desculpa, a última, Samantha, acho que o colega vai fazer uma última colocação aqui. Wilson, meu nome é Wilson, trabalho na biblioteca do Ministério Público. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira é como conciliar
essa segurança com a evolução dos meios digitais? E a segunda é específica para a doutora Janice também. Quais as medidas, quais as diretrizes que o MP, junto com a Polícia Federal, estão tomando para evitar e tornar a internet mais segura? Não sei se também está fora do contexto, como o colega falou, mas é mais ou menos, né? Por favor, Samantha, pode começar. Oi, desculpa, é só para não perder. Acho que uma coisa que a gente esqueceu de falar, porque não era o foco do debate hoje, mas vale a pena sempre reforçar com os pais, e acho que com os professores também, porque eu falo muito com os professores da escola dos meus filhos. É uma escola particular, mesmo assim eu procuro participar muito, como se tivesse uma associação de pais e mestres. E, aliás, Rodrigo, eu levo sempre material de vocês para lá. Eu queria contar, todo mundo que puder levar na escola dos seus filhos o material que tiver disponível. Eu já comprei livro sobre bullying, levei de presente. É o preço de um lanche do McDonald's, um livro que você pode dar para o coordenador. Pode fazer uma diferença enorme. O cara, às vezes, não vai comprar por falta de tempo, não é nem falta de dinheiro. Mas a gente pode participar de várias maneiras. E a professora, eu descobri outro dia na mochila do Enzo, no final do ano, que a professora tinha xerocado o material. Eu falei que eu podia pedir, mas ela achou que era para muita gente. Ela deu para cada criança uma apostila para levar para os pais para casa. Então, a gente pode participar de várias formas. Nesse contexto, acho que é muito importante a gente reforçar ainda que as crianças precisam ter um tempo para usar a internet. E esse tempo tem que crescer. Vocês já ouviram aquelas conversas sobre quando você começa a dar mesada e quanto que você dá de dinheiro? Não tem uma medida que a gente usa como pai e mãe? É assim, eu já ouvi, acho que o Gustavo Cerbasi que fala que é R$1 por ano de vida por semana. A partir dos 4 anos. E eu me lembro que eu usava essa medida no começo com os meninos e tal. Os meus filhos têm até poupança de mesada. A gente procura falar. Desse mesmo jeito, a gente tem que pôr uma medida de tempo. E essa medida tem que valer mesmo, gente. É sério. Como horário de dormir, como outras coisas que a gente sabe que fazem bem para a saúde. Não é porque você é chato, porque você não quer que seu filho fique exposto só. É porque tem um tempo que é bom ficar na frente da tela. A tela faz mal, você não dorme bem, tem um horário. A gente tinha horário para ver TV quando a gente era criança. A nossa geração teve horário. Então, esse tempo para a criança ficar, você tem filho de 3 faixas etárias, não vai ser igual para o de 18, de 8. Mas tem que ter um tempo. Samantha, só um parêntese, uma dica para isso, que é o que eu fiz em casa. O computador não fica no quarto dele. Né? Então, o computador fica num quarto que a gente tem, que é um escritório, né? Mas recomenda-se que as crianças não tenham um computador dentro do quarto, porque aí você não tem controle de quanto tempo eles estão com acesso. Mas, Janice, com a mobilidade, a gente não consegue mais fazer isso. Daí eu te falo que os meus usam tablet e iPod. Fora que quando eles tinham um notebook, eu ainda guardava, tinha um lugar para guardar o notebook quando não era horário de usar. Então, dobrava, guardava na bolsinha e tal. Mas com a mobilidade, impossível. A gente fez no educacional com 10, 12 mil crianças de escola particular, 90% tem acesso ao computador ou tablet no quarto. 90%. Mas eu acho que, assim, mais do que você proibir, eu acredito muito mais. Acho que quando era um desktop, um notebook, ou não tinha Wi-Fi em tudo, sei lá, na geração do seu filho, era viável. Para o Enzo foi viável por um tempo fazer desse jeito. Para o meu mais novo não vai ser. Eu acho que mais do que isso, é como proibir o sexo. É melhor preparar. É melhor você preparar para uma autogestão dessa sua experiência do que proibir. Porque vai sair do controle. Vai sair, não tem alternativa. A gente não vai estar lá, gente. Quem já passou por alguma situação limite com o filho, meu filho sofreu um acidente, foi mordido por um pitbull mais novo. Quando eu estava passando férias na casa da minha mãe. Faz alguns anos isso. Estava na casa da minha mãe, eu super confio lá em tudo, estava tudo ok, e ele aconteceu. Quem já passou por qualquer situação limite com o filho e sabe que não vai estar o tempo todo, percebe que não adianta a gente proibir. Não adianta você criar ferramenta, colocar filtro. Eu já testei vários filtros para a internet com criança para testar, porque eu sei que não funciona. Não é o filtro, não é a ferramenta, não é o gadget. É você criar um diálogo e criar uma política de uso. É uma política, por exemplo, na minha casa até hoje eles não assistem novela das 9. Tá? O Enzo mesmo, quando começou a contar para vocês, falou, eu comecei a ter acesso em 2010. Ele usava desde 2004 o computador, comigo do lado. Acho que ele contou que ele começou a ter acesso sozinho
em 2010. Não, o acesso sozinho eu comecei bem antes. Ah, tá, foi bem antes, então. Mas o fato é que eu acho que com relação aos pais, às mães e os avós, porque muitas vezes os avós é que ficam, né, com as crianças. Eu tenho muito esse relato. Os avós é que ficam com as crianças no contraturno. Ainda tem essa realidade, felizmente, de convívio. É importante que a gente crie uma política de uso. E mais do que proibir a criança de entrar em rede social, já que os amigos da sua filha já estão lá, eu acho errado entrar fora da idade, eu também não concordo. Mas mais do que proibir, eu acho que o adequado é você acompanhar e criar uma... Você pode usar, mas você não pode contar seu sobrenome. O Enzo virou o Enzo Buzz, que é o Twitter dele, porque no começo eu dizia, você pode entrar para jogar qualquer coisa, não vai dizer o seu sobrenome. Meu nome é diferente, meu sobrenome último é diferente. Vai que a pessoa te encontra, não quero. Ficou uma marca registrada, hoje não tem mais jeito, já ele se tornou também uma pessoa que pode usar. Mas você tem que criar algumas regras. Não quero que suba foto, tire a localização. Essa é a política. Cada família vai encontrar a sua política, né? Acho importante que você crie a política ao invés de fechar. Porque a criança vai na casa do amiguinho. Eu sempre proibia jogar qual que era? Grand Theft Auto, GTA. Eu achava o pior jogo do universo, porque eu tinha feito uma reportagem quando eu trabalhava em revista que falava sobre a mensagem subliminar. E eu estava grávida na época, então eu fiquei chocada. Essa era a coisa que eu mais proibia no mundo. E eu vi depois um Law and Order que falava disso, você começa a pirar, né? E meus filhos vão e assistem. Jogam na casa de alguém. Se eles não têm coragem de jogar, o pequeno uma vez falou, olha, eu não joguei, mas eu fiquei do lado o tempo inteiro. Sabe, você tem que criar uma política e você tem que explicar por que aquela política é assim. É meio educação moral e cívica que a gente tinha na época da escola. É você dizer por que tem aquela moral da nossa sociedade, por que na nossa casa vai ter isso, não vê novela das 9, por que alternativa você tem, né? E dá para negociar. O ano que vem a gente negocia a mesada, porque você vai ter um ano a mais, né? Mas eu acho importante que crie isso, é mais importante criar isso, e tem que ser um trabalho conjunto da casa e da escola. O professor também tem que explicar por que não dá, por que não é legal, por que não vai funcionar. Se a gente não conseguir fazer essa troca, esse convívio com a escola, que a escola envolve outros pais. Eu, por exemplo, quando as crianças me adicionam, eu tento achar o pai e a mãe na rede social. Eu posso até nem conversar muito com o pai e com a mãe, mas eu tento achar, porque eu acho errado eu ser amiga de uma criança e não ser amiga do pai. Não acho conveniente. Não acho um bom exemplo. Eu não quero que os meus filhos sejam amigos de adultos sem, assim, qualquer adulto. Então, criar essa política de boa vizinhança, de convivência, acho que é suficiente. Doutora Janice, Bem, a questão da censura e da prevenção. O Ministério Público Federal atua predominantemente nos processos, já em investigações criminais, de crimes cometidos pela internet, e com um enfoque bastante específico, ou mais, pelo menos foi aí que tudo começou, com os crimes de pedofilia. Ou seja, pedofilia, claro, é uma coisa pessoal, né? Não virtual, mas o crime de pornografia infantil via internet. Então, em 2003, quando o grupo de combate aos crimes cibernéticos foi criado, ele tinha esse enfoque, até dentro dessa compreensão de que é uma conduta legalmente tipificada, e para a própria criança não é legal, porque a foto daquela criança ali com 3 aninhos, com 4 aninhos, como o Rodrigo disse, ela vai ficar por 50 anos na internet. E vai vitimizar essa criança ao longo de todo esse período, né? E é muito difícil você, uma vez que você lança uma informação na internet, é muito difícil você recolher essa informação e fazer com que ela desapareça, né? Então, o nosso enfoque do Ministério Público Federal, ele é primordialmente na questão dos processos judiciais, né? Buscando a investigação, o processo e a condenação dessas pessoas que praticam pornografia infantil via internet. E quanto ao trabalho com a Polícia Federal, Wilson,
há várias parcerias do Ministério Público Federal com a Polícia Federal, né? Nesta semana da internet, houve eventos conjuntos da Polícia Federal com o Ministério Público Federal em outros estados. E dentro dessa política do grupo de combate aos crimes cibernéticos, eu gostaria até que ou a Priscila ou a doutora Fernanda falassem efetivamente agora o que eles estão fazendo sobre essa questão. Oi, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, parabenizar, me desculpar pelo atraso, eu estava num evento fora. Então, enfim, com muito prazer que eu falo para vocês hoje de várias parcerias que o Ministério Público Federal, e vou falar mais especificamente do Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos em São Paulo, que hoje nós temos também no Rio, está sendo implantado em Minas Gerais e no Pará, tem em relação ao combate, à prevenção dos crimes cibernéticos. Então, eu tive num evento com a Polícia Federal agora, em Washington. A gente tem o maior orgulho de ver que o Brasil está muito na frente em termos de parceria, não só público e público. Estou falando de Ministério Público e Ministérios Públicos Federais e Estaduais, Ministérios Públicos e Polícias Federais e Civis, mas também o público e privado, parcerias de Ministério Público com empresas provedoras, que também é muito importante, que a gente não consegue ter uma prevenção e um combate efetivo se a gente não tem lá nas empresas provedoras de serviço, por exemplo, Google, Microsoft, que são responsáveis por essas redes de relacionamento, desculpa, se eles não têm uma colaboração, fazer uma propaganda social legal, fazer um filtro legal, eu sei que também não é suficiente, mas ajuda, né? Não vem no principal, mas vem no acessório. E na área de prevenção, então, a gente faz eventos, Rodrigo também, através da ONG Cifernet, com a polícia, com a sociedade civil, sempre falando sobre a conscientização do jovem, do adolescente e agora também da terceira idade. Estou muito feliz de você estar aqui, Anísia, falando um pouquinho para a gente desse lado. E na área de combate, a gente tem parcerias fazendo forças-tarefas para conseguir combater mais efetivamente os crimes. A gente teve uma operação que chamou Operação Turco, que foi um grande sucesso brasileiro, que participou a Polícia Federal, o Ministério Público, houve intervenção da sociedade civil com a ONG Cifernet, houve a intervenção do Congresso Nacional através do Senado, na CPI da pedofilia, para a gente conseguir, chamou Turco, a Operação com K, que era um anagrama de Orkut, pegar vários pedófilos, estou usando a palavra aqui pedófilos, né, mais legalmente, mas pedófilos que atuavam há vários anos já no Orkut, nas redes sociais, em termos de pornografia infantil. Eu estou convicto que só houve sucesso por causa que nós tivemos um trabalho em equipe e complementar. Então, está se implementando e está se batendo nessa tecla de trabalhar conjuntamente. A gente tem um trabalho, sim, junto com os outros órgãos e as outras entidades privadas. A Fernanda está me pedindo para falar aqui das oficinas. Vou falar muito rapidamente, eu quero que vocês também façam o encerramento. A gente tem oficinas, não sei se algum professor aqui já teve a oportunidade de fazer com a gente. A gente tem oficinas, não é de palestras, é de conversas, de trocas entre membros do grupo de combate a crimes cibernéticos, o Rodrigo aqui pela Cifernet, como psicólogo, professores, educadores, em que a gente passa algumas dicas da nossa experiência, atuando como procuradores da República, o que a gente vê, o que o Rodrigo vê no trabalho dele, que podem ajudar os professores a educar melhor as crianças, para que as crianças também possam educar os seus pais e não, por que não, os seus avós, né? Eu acho que a gente tem que até começar a fazer isso também na inclusão digital da terceira idade, começar a colocar isso não só agora só nas escolas, mas em locais assim de entidade de terceira idade. E aí, repetindo, isso foi um negócio muito legal quando a gente falou, eu, uma procuradora do Rio também, a gente falou um pouquinho na Organização dos Estados Americanos, na OEA, sobre essas oficinas. E a gente viu que é uma iniciativa aqui brasileira que está dando muito certo. Várias pessoas vieram com a gente, pediram informação para, graças a Deus, copiar e passar à frente e tal. Então, assim, essas palestras a gente pretende continuar, né, Rodrigo, e ampliar para outros estados aí. Tá, é só isso. Desculpa o tempo aí que eu tomei. Não sei quem, Jairo. Eu também queria encerrar aqui agradecendo o convite e acho que
responder só a duas questões que eu não sei mais quem fez, que foram tantas questões juntas, mas rapidamente, assim, em relação às crianças que vêm de famílias muito complicadas ou de famílias pouco estruturadas, e essas estariam então em potencial risco maior, né, do uso de internet, já que não tem esse controle, já que não tem quem trabalhe os filtros. Eu acho que a gente vive uma situação muito parecida com outras situações, né? Então, por exemplo, essa criança de família pouco estruturada ou que não tem família é uma criança também que tem um risco potencial maior para comportamentos complicados na esfera da sexualidade, do consumo de drogas, muitas vezes de violência e tal. Então, é uma criança que merece uma atenção especial, né? E merece uma atenção especial também, né, quando a gente fala de internet. Ela tem que receber esse filtro de alguém, ela tem que ser trabalhada também nesse sentido. E acho que o que Samantha falou e que a gente falou aqui, acho que o Bruno falou um pouquinho, né? Acho que essa história de internet como eletricidade, eu acho que na verdade a gente já está vivendo isso, né? E essa geração dos mais novos já está vivendo isso. Então acho que essa história de a gente tentar bloquear, controlar, cercear, eu acho que vai ter um resultado muito limitado, né? Cada vez mais a gente vai ter a internet espalhada nos ambientes e eles vão usar os smartphones e os tablets e, enfim, qualquer outra tecnologia que seja desenvolvida para acessar e para navegar e para ir atrás de onde eles querem. Então, de novo, esses filtros têm que ser trabalhados desde muito cedo e, né, à medida que a gente sente que eles podem usar, a gente vai dando espaço, né? E acho que não funciona diferente de outras áreas, né? Você dá autonomia para o teu filho à medida que você sente que ele consegue lidar melhor com algumas situações. Ele vai dormir na casa do amiguinho quando você sente que ele tem, né, capacidade de administrar isso, de não ficar pedindo para voltar para casa, enfim, né? Da mesma forma que você usa esses parâmetros, você vai acabar usando esses parâmetros também para tentar monitorar ou tentar controlar um pouco, liberar ou não o acesso ou um acesso maior. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que vai fazer parte dessa esfera mais ampla, que é como a gente lida com o comportamento do jovem, da criança, no geral mesmo, né? Legal. Alguém gostaria de fazer algum complemento? Bruno, Enzo, alguma outra consideração? Eu só queria dizer, a moça que é professora de informática, que ela perguntou se ela acha que os professores uma hora vão acabar. Eu acho que assim, o papel do educador nessa hora, ele vai se complementar com a internet. Saiu na revista Veja, acho que da semana passada, dessa semana, não tenho certeza, sobre um cara muito jovem que ele fez uma parceria com a Microsoft em que ele dá aula pela internet. São aulas muito boas. Eu, por exemplo, tenho material da faculdade, material complementar, videoaulas, algumas coisas que me ajudam bastante. Então, eu acho que assim, o educador, na questão da internet, o professor não vai morrer. Ele vai se englobar na internet e aumentar o potencial de conhecimento do aluno. Excelente. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, os internautas que nos assistiram. O evento foi gravado, a gente, infelizmente, teve pouco tempo de mobilizar outros colegas para ter casa cheia, mas como o vídeo vai ficar disponível online, vocês podem replicar. E aproveitando a dica da Samantha, ao saírem, vocês podem pegar, a gente tem bastante material ali, e a gente queria fazer sim esse convite antes de acabar, para que vocês repliquem. Então, vai ter mais material ali na saída, quem quiser, tiver interesse, levar para a sua associação, para a sua igreja, para o seu condomínio, para a sua família. Agradecer o Bruno, a doutora Janice, o Jairo, todo mundo deve estar com o horário apertado, o Enzo, Samantha, a Anísia, as procuradoras aqui, Fernanda e Melissa, que saiu, Priscila. Para a Cefernet é um grande prazer poder ter essa parceria e contar com o apoio de vocês todos, que voluntariamente vieram aqui. A gente não tem recurso, mesmo para o Dia da Internet Segura, é uma coisa voluntária. Enfim, esperamos que vocês tenham aproveitado, ficamos muito contentes, e ano que vem tem mais. E, novamente, durante o ano todo, continuam as oficinas, os treinamentos, e online também vocês encontram lá no Dia da Internet Segura jogos, cartilhas, vídeos, e esse filme, inclusive, desse debate de hoje, vai estar disponível lá no Dia da Internet Segura para vocês replicarem, ok? Eu agradeço mais uma vez a todos, um grande prazer estar com vocês, e continuamos aí à disposição online.